Olá, querido, tudo bem? Eu estava em uma conversa, né, com um companheiro de ministério na manhã de ontem, e nós conversávamos um pouco sobre as realizações de Deus em nossas vidas, né? E meditando em uma palavra bem conhecida, o Senhor nos trouxe o seguinte discernimento. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas que o Senhor nos escolheu. Ele diz: não foram vós que escolhetes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto, para que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em oração, isso recebereis. E aí Deus nos trouxe, né, o discernimento, a seguinte hermenêutica, né, acima, né, ou em cima dessa palavra, em cima dessa reflexão. Olha que coisa interessante, olha o processo. A gente às vezes, a gente quer que o extraordinário de Deus aconteça assim na vida da gente, como do dia para a noite, como num abrir e fechar de olhos, né? Só que existe um processo para as realizações de Deus sobre as nossas vidas. Então, Deus tem uma maneira, tem um tempo apropriado, e as coisas fluirão ou ocorrerão em nossas vidas de acordo, é claro, com os propósitos de Deus e de acordo com o tempo de Deus, né? Ou seja, eu preciso aprender e entender que o tempo não é o meu, o tempo é o de Deus, é o Kairos de Deus, o tempo de Deus, né? Entender que Deus, ele vê e trabalha de uma maneira diferente do que nós vemos e trabalhamos, ou pensamos e imaginamos. A própria Bíblia diz, né, que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, né? Bem mais altos. Então, qual foi o discernimento que a gente teve em cima disso? A gente às vezes quer que as coisas aconteçam, que os milagres aconteçam, que as bênçãos cheguem, que as portas se abram. A gente quer que as maravilhas de Deus ocorram em nossa vida, como se isso fosse uma obrigação de Deus, ou como se isso dependesse simplesmente de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que Deus precisa de alguém para ajudar a fazer o milagre acontecer em nossas vidas? Não, não é isso, né? Deus, ele é onipotente, né? Então ele tem poder para todas as coisas, né? Quando nós aprendemos sobre Deus, começamos a conhecer ao Senhor, nós vamos nos encontrar com essas características, essas características intransferíveis de Deus, né? São características que somente ele tem e são intransferíveis para os homens, né? Que é a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, dentre outras características, mas essas três são as mais conhecidas, né, diante do povo de Deus. Então Deus, ele é onipotente, então Deus tem poder para operar, né, sobre todas as coisas. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus, né? Lucas, né, vai nos relatar isso, né? Então veja bem, não é que Deus precise de alguém ou de você para fazer alguma coisa, né? Mas nós precisamos entender e aprender que nós temos um papel, né, de cooperadores, né, para com Cristo, né, para com Deus, né? Ou seja, não que isso seja mérito nosso, né, de forma alguma. Não é por algo que você faz ou deixou de fazer, né? Mas é por uma conduta, por um propósito, né? Tem uma passagem que me chama muita atenção e vai deixar isso muito bem claro para a gente, que é a passagem, por exemplo, do cego de nascença, né? A qual o Senhor, ao untar, né, os seus olhos com o lodo ou barro molhado pela sua saliva, disse a ele para que fosse, né, e se lavasse no tanque de Siloé, e assim ele veria, né? Observa que existe ali o efeito de Cristo, né, a ação de Cristo, mas para a concretização do milagre, olha que coisa interessante, tá?
para a concretização do milagre, existe, né, existe a parte que é fundamental ou condicionada ao homem, né? Ou seja, Jesus, ele ali unta os seus olhos, né, com aquele barro, mas diz a ele: olha, agora vai, lava-te e verás, né? Então observa que o cego de nascença participou do processo, ele cooperou no processo. Se a gente olhar também para as bodas, né, as bodas de Canaã, ali quando Jesus estava naquelas bodas, naquele casamento, sua mãe chega dizendo que havia acabado o vinho, e aí logo após isso Jesus pede que as pessoas, né, aqueles que serviam, trouxessem as talhas e enchessem aqueles vasos de água, e ali ele opera o seu milagre. Observe que houve uma cooperação por parte daqueles que trouxeram aquelas talhas, aqueles jarros, aqueles vasos e que o encheram de água. Observa também em João capítulo 11, naquilo que discerne acerca da ressuscitação de Lázaro, né, quando Lázaro morre, né, e após, né, 3 dias o Senhor vai ao encontro e ali está com ele, né? Quando Jesus chega na frente do sepulcro, o que Jesus pede? Ele diz: removam a pedra. Então observa que houve uma cooperação por parte daqueles que removeram a pedra para que o Senhor pudesse efetuar o seu milagre. Então aqui a gente chega naquilo que eu estou querendo trazer para a edificação dos irmãos, né? O que a gente observa? Nós precisamos entender que nós temos um papel fundamental de cooperadores para que o milagre de Deus ou a bênção de Deus ela ocorra, né? Ela aconteça na nossa vida. Nós precisamos ter o discernimento disso, né? Eu tenho um papel de cooperador, eu tenho um papel participativo dentro, né, do processo para chegar ao propósito, à realização das promessas, dos milagres, das bênçãos, daquilo que o Senhor tem destinado ou proposto sobre a minha vida, daquilo que eu tenho pedido, almejado no Senhor. Então eu preciso ser um cooperador, né? Eu preciso, não é que eu vou ajudar a Deus a fazer o seu milagre. O pensamento equivocado, né, e errôneo, por exemplo, que Sarai teve, né, sobre a promessa que Deus havia dispensado sobre a vida de Abraão, que lhe daria um filho, né? E ela achando, né, que não seria com ela, dada o avanço da idade, achou que estaria ajudando a Deus e ajudando a Abraão a cumprir-se a realização da promessa que Deus havia dispensado sobre a sua vida. Pensamentos equivocados como esse nos levam, né, a ter atitudes precipitadas que podem nos trazer consequências muitas das vezes irreversíveis, né? Então entenda bem, vamos voltar aqui para o raciocínio. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos cooperar, né, para que a bênção de Deus, para que o milagre de Deus aconteça sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser cooperadores. Eu preciso fazer a minha parte, né? Deus, ele faz a parte dele e necessário é que nós façamos a nossa parte. Observe os decálogos, né? Observe os 10 mandamentos, né? As 10 palavras que Deus, através da pessoa de Moisés, traz ao seu povo, né? Ali era como se fosse, né, um contrato feito ou estabelecido entre Deus e os homens. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, eu fiz a minha parte. A promessa que eu havia dispensado sobre a vida de Abraão, a promessa que eu havia dispensado sobre a vida do meu povo, né, isso eu fiz. Eu tirei vocês do Egito, eu libertei o povo, vocês são agora um povo livre. Eis aqui a parte de vocês, né, os mandamentos. Eu fiz a minha parte, agora é a hora de vocês fazerem a de vocês. Entende? Então a gente tem um papel participativo nesse processo. A gente tem um papel participativo, né, para as realizações de Deus nas nossas vidas. Entenda isso. Então você precisa cooperar. Pastor, como é que eu coopero? Vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de dedicação, vivendo uma vida em obediência e observância à palavra de Deus. Observe o que a palavra de Deus diz, por exemplo, lá em Crônicas, quando Deus fala assim: enquanto a ti, Salomão, se tu andares no meu caminho, segundo a minha palavra, né, eu estabelecerei o teu reino. Observe o que Deus fala para Josué. Orienta Josué para que examine a sua palavra e faça conforme tudo que nela está escrito.
que onde ele fosse, o Senhor seria com ele e ele seria próspero em tudo que fizesse. Observa isso, né? Olha que coisa interessante, né? Observa o que diz, né, o Salmo de número 1. Ele diz: e nessa lei medita de dia e de noite, e será como árvore plantada a ribeiros de água. Olha que coisa linda. Cujas folhas não murcham, não caem, o seu fruto dá na estação apropriada. Olha aí. E tudo quanto fizer prosperará. Então, entenda isso. Não sou eu que estou dizendo, é Bíblia, é palavra. Tá, irmãos? É palavra. Então, observa isso. Eu preciso cooperar. Eu preciso viver uma vida em obediência, examinando a palavra, né? Examinando as escrituras. Preciso viver uma vida de santidade. A minha vida hoje tem que ser vivida de uma maneira coerente, segundo aquilo que rege as sagradas escrituras. Eu preciso viver de acordo. E como consequência disso, pastor, o que vai acontecer? Deus será conosco, seremos prósperos, Deus abrirá as portas, Deus fará por nós coisas inimagináveis aos nossos olhos. O que Jeremias 33:3 diz? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis, ou seja, que são desconhecidas aos vossos olhos. Então, coisas grandes. Então, que possamos entender isso. A minha vida, ela precisa ser coerente com a palavra. Eu preciso viver em examinar as escrituras e fazer conforme tudo que nela está escrito. A Bíblia diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Amém? Olha que coisa linda. E para fechar essa reflexão com a mensagem que nós tínhamos mencionado no início, né, dessa gravação, lá diz que o Senhor nos escolheu. Então entenda, você é um escolhido. Deus me escolheu, Deus lhe escolheu, Deus escolheu a todos nós. Agora, Deus nos escolheu por um propósito. Observa que desde a criação não existe nada, absolutamente nada que Deus tenha feito que não houvesse um propósito da sua criação. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus estabelece, tudo que Deus permite, seja pela sua vontade permissiva ou pela sua vontade imperativa, tudo faz parte de um propósito de Deus. Até mesmo as lutas, as circunstâncias que nós passamos e enfrentamos nessa vida, elas fazem parte de um propósito. Existe uma razão para aquilo, existe um propósito para aquilo tudo. Entende? Então tudo que Deus faz tem um propósito. Então Deus não te escolheu por acaso. Deus nos escolheu por acaso. Deus nos escolheu e estabeleceu sobre essa escolha um propósito. Existiu uma razão. Então ele diz: eu vos escolhi. Então nós somos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. Amém? Aí ele diz: e eu vos nomeei. Ou seja, Deus nos deu uma identidade. Identidade. Diferente disso que nós conhecemos de RG, que identifica, né, algumas informações da gente nessa terra. Deus te deu uma identidade de servo, uma identidade de cristão, glória a Deus, uma identidade de santidade. Deus te nomeou, Deus te deu uma identidade, Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, Deus te deu graça, Deus te deu misericórdia. Então Deus nos escolheu, Ele nos nomeou. Agora, para que Ele nos escolheu e para que Ele nos nomeou? Para que nós venhamos dar fruto. Entenda, você precisa dar fruto, eu preciso dar fruto, nós precisamos dar frutos. A Bíblia diz que uma árvore que não dá fruto, né, de nada serve ou para nada serve, a não ser para ser arrancada e jogada fora. Então, querido, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te deu uma identidade para que você dê fruto. E não é só dar fruto, ele diz: para que o vosso fruto permaneça. Então Deus me escolheu, eu preciso entender que eu fui chamado, eu recebi um chamado. Eu preciso entender que Deus dispensou sobre a minha vida autoridade, graça. Deus me deu uma identidade. Eu preciso entender que eu preciso, como cristão, dar frutos e dar bons frutos, né? Glória a Deus, e dá bons frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Amém? Então nós precisamos dar fruto. Eu preciso dar fruto. E eu preciso fazer com que esse fruto permaneça. Consolidação, querido, consolidação. Eu preciso cuidar, zelar pelos meus frutos. Eu preciso fazer, aleluia, com que esses frutos permaneçam e gerem outros frutos. Aí ele sim diz: a fim de tudo quanto pedires o Pai em oração, isso recebereis. Ou seja, a partir do momento que eu entendo o meu chamado,
a partir do momento que eu entendo a minha identidade, a partir do momento que eu dou fruto e que eu cuido dos frutos para que eles permaneçam, glória a Deus, né? Eu tenho a possibilidade, a oportunidade, glória a Deus, de receber do Pai aquilo que eu tanto preciso. Então fico com essa palavra para a tua vida, que Deus abençoe você grandemente. Espero que essa palavra revelada de Deus nesse momento, glória a Deus, te sirva de edificação em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, Deus te abençoe.